Eu desejo a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos amados irmãos. Se você não é inscrito no canal Arrependimento para Hoje, se inscreva, curta, comente, compartilhe, lute conosco para que a palavra de Deus se espalhe para todos os cantos da terra. Bom, vamos ao Senhor em oração e depois vamos à leitura do texto sagrado. Soberano Deus e eterno Pai, como é bom estar na Tua presença, no nome santo de Jesus, poder ser alvo da Tua graça e misericórdia é indizível. Nesta oportunidade nós vamos ler a Tua palavra e mais uma vez suplicamos que o Senhor seja misericordioso e gracioso conosco, nos concedendo o entendimento que só o Espírito Santo pode nos dar, no nome santo de Jesus. Marcos, capítulo 3. De novo Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se o curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: "Vem aqui para o meio." Então lhes perguntou: "É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer?" Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Os fariseus saíram dali com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre que lhes estivesse pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos que o tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusesse a público. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, quem acrescentou o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu; Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão, de modo tal que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: "Está fora de si." Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: "Ele está possuído por Beelzebu, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios." Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: "Como pode Satanás expulsar a Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não subsistirá. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para lhe roubar os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que
blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns disseram: olhe, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam assentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 4. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto. A semente brotou, cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhes perguntar a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, para ouvirem. Logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os que foram semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, as fascinações das riquezas e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a colocam no lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Porque ao que tem, mais se dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A parábola das sementes. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão, cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Parábola do grão de mostarda. Disse mais: com que podemos comparar o reino de Deus?
Ou como que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar na sua sombra. O uso das parábolas. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la, e sem parábola não lhe falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naqueles dias, sendo já tarde, disse Jesus aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na proa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo 5. A cura do endemoniado Gerazeno. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso por correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhes com instância que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande mandada de porcos estava pastando ali perto do monte. E os espíritos imundos pediam a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com instância que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com instância, ou com insistência: Minha filha está morrendo. Venha impor as suas mãos sobre ela para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele.
Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão o aperta e está perguntando quem o tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegavam alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer à menina.